Olá! Antes de eu me apresentar, eu quero te parabenizar, porque diferente de mim, você está procurando ajuda, deixou sua autossuficiência de lado, o orgulho e está dedicando um pouquinho do seu tempo para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e, consequentemente, se descobrindo um pouco mais. Então, sem demora, sem delongas, o meu nome é Juliana Alves. Eu sou filha amada do Deus Altíssimo. Fui adotada por Ele através do sangue de Cristo Jesus. Sou esposa do Felipe. Sou mãe da Helena, da Maria, do Francisco e da Clara. Sou médica há 19 e 20 anos, mais ou menos. Há 13 anos sou pediatra e trabalho há 11 anos em terapia intensiva pediátrica e neonatal. E sou a cofundadora da TAV Ensinos. E essa aula foi a aula que eu vou dar para vocês, foi o insight que o Senhor me deu no ano passado, tá? Nós fomos adotados pelo sangue de Cristo. Eu não sei se vocês têm familiaridade com essa palavra adoção. Eu fui ter há mais ou menos 2 anos, a minha 4ª filha, ela veio pela adoção. E era um universo totalmente diferente do que eu imaginava, né? Para uma criança ser adotada é necessário alguns critérios pela nossa lei, pela lei do Brasil, pelo Cadastro Nacional de Adoção. Essa criança, ela deve estar destituída da família. Ela deve se comprovar abandono ou morte dos pais, tá? Ou se não, uma adoção por a mãe dar ao filho por espontânea vontade, independente de qual seja a motivação. Tem muita adoção por amor, tá? Que a mãe abre mão por ter esse autoconhecimento, que a adoção vai ser mais benéfica para o filho. E tem outras, devido à nossa cultura, que ela não tem nem noção do que está acontecendo. A lei do Cadastro Nacional de Adoção, os profissionais, eles são extremamente importantes, porque mesmo a adoção ela é um mundo à parte, tá? Mas foi através da adoção que eu descobri que eu era órfã. E mesmo essa palavrinha adoção, olha, eu vou falar para vocês, olha o que está escrito em Efésios 1:5. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha o que está escrito em Romanos 8:15-16. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho, é um Abba, aquele filho que tem prazer no Pai. E eu tive a revelação que mesmo eu na igreja, mesmo eu pregando o Evangelho, eu ainda era órfã. Eu ainda era como aquele filho mais velho, pródigo, e eu não usufruía da paternidade do pai. Parece que eu sempre estava esperando que ele fosse de alguma forma me abandonar, sabe? E eu tive pais biológicos bons, presentes, que me deram muito mais do que eles tiveram. Mas se a gente não entender que desde a queda do homem, essa relação entre pai e filho foi deturpada, que independente do amor, do cuidado ou do abandono que seu pai teve, há coisas que têm que serem ressignificadas nessa relação entre pai, mãe, filho. Você não consegue entender o motivo que o Senhor teve que te adotar. E quando eu tive essa revelação, que eu era aquela filha mais velha que estava na casa do pai, mas não usufruía do pai como pai, e sim como alguém que ia mandar, desmandar, e eu tinha que ficar toda ali, tomando cuidado, pisando em ovos. Eu não conseguia usufruir da graça do Senhor Jesus. Isso me trouxe a orfandade, me trouxe e me traz ainda, gente, porque é um combate, é uma luta, né? A orfandade me trouxe vários
várias consequências, né? Como, por exemplo, ser uma pessoa extremamente crítica, ou seja, eu preciso me defender, alguém vai me atacar, alguém vai me confrontar, vai falar que eu tô errada, então eu vou me defender. Isso faz parte de uma orfandade. Ou senão, eu não mereço. Sabe aquela pessoa que recebe um elogio e fala, ela só quis ser gentil? Isso aí é orfandade, sabe? Aquela pessoa que o Senhor quer dar coisas boas, mas ele fala, você sempre vai, Deus, o que você tá querendo em troca? Sabe aquela pessoa? Era aquela pessoa assim, se ele me levasse para um parque, era uma coisa de missão tão encucada assim, porque a graça é isso, gente, a gente não consegue agradar o Pai. Somente o sangue de Cristo que te lava, que ele sente o bom perfume de Cristo que consegue agradar ele, só o sacrifício de Cristo. E eu tive uma noção de missão muito deturpada. Por exemplo, Deus me levava para uma praia, isso já aconteceu. Eu ficava assim, Senhor, quem o Senhor me trouxe aqui para quê? Para eu evangelizar quem? Sabe? E não usufruía da praia, não usufruía dos meus filhos, não usufruía do meu marido. É como se eu quisesse provar para o Senhor que eu merecia o amor dele, sendo que a palavra fala que eu não mereço. Mas ele me amou tanto que ele mandou o filho dele por mim. Quando a gente descobre o que é adoção, muda tudo. Muda tudo. A Clara, nós passamos pelos cursos da adoção, nós decidimos que não íamos fazer uma adoção à brasileira. O Senhor foi abrindo portas. E toda hora que o homem falava é impossível ela ser sua, o Senhor ia lá e mostrava que era possível. Eu chegava a questionar até aquela convicção do meu coração, falar assim, Santo, isso aqui não está certo. E quando a Clara veio para nós, eu passei por um processo que chama de depressão pós-adoção. E para mim era muito estranho, porque eu tinha tido 3 filhos de forma biológica e eu nunca tinha sentido nada daquilo. E eu tinha vergonha de falar para as pessoas, enquanto estava todo mundo, nossa, que lindo, como você é corajosa. Dentro havia algo que me causava repulsa. O meu organismo não queria aquilo e ela me queria. Ela, mesmo eu não querendo ficar perto dela, ela queria. Mamãe, 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 mamãe. E a depressão, quando ela não é cuidada, por isso que eu quero parabenizar vocês, porque eu, na minha autossuficiência, eu tive que ir pro fundo do poço, pro Senhor, para poder gritar, pedir ajuda, ir atrás de informação. Gente, a autossuficiência era tão grande que é um dos sinais da orfandade. O órfão, ele acha que sabe tudo, ele acha que não precisa aprender nada. Ao mesmo tempo, ele se sente incapaz de todas as coisas que o Senhor mandou. Eu não só procurei ajuda quando os sintomas já estavam muito exacerbados. E aí eu tive esse diagnóstico de depressão pós-adoção. E eu me culpei por isso. E eu falava assim, Senhor, por que isso? Teve momentos assim de muito encontro com Deus, de muita briga com o Senhor. Tipo, eu sempre esperava que Ele me fizesse algo que ia me machucar para eu poder falar do Evangelho. Talvez pela forma como Ele me alcançou, entendeu? Então eu não usufruía daquela presença, daquele amor, daquela graça, porque parece que eu sempre tinha que estar provando para Deus que eu era boa o suficiente em alguma coisa. É como se eu não tivesse incorporado o sangue de Cristo, sabe? Orgulho, muito orgulho, muito orgulho, sabe? Então assim, de alguma forma eu tinha que provar para o Senhor que eu era uma filha muito boa e que eu merecia aquela graça. E nesse processo que é longo, eu descobri
depois de alguns anos, eu com o joelho no chão e falei assim, Senhor, pra que o Senhor me trouxe aqui? Um lugar que Ele tinha levado a gente, que é um lugar onde a igreja taca pedra, viu, gente? Mas é o lugar onde que o Espírito Santo mostrou minha orfandade. E o Senhor falou assim pra mim, filha, eu te dei a Clara, porque a órfã é você. E se você não mostrar o pai para os seus filhos, você terá 4 filhos órfãos. Gente, a minha função como mãe é ser filha do pai. A minha função como mãe é mostrar para os meus filhos um pai que os ama de um amor tão perfeito, de um amor tão santo e de um amor tão justo que nem se compara ao meu amor por eles. Eu posso esperar desse pai pão em vez de pedra. Eu posso esperar coisas boas dele. Parecia impossível eu esperar coisas boas dele, porque eu não conseguia ver. E por mais que ele me desse coisas boas, eu sempre estava na missão. Sabe? Enquanto eu percebia que eu estava fazendo filhos órfãos, de tanto querer fazer, de tanto querer fazer, de tanto querer fazer. E é como se eu não quisesse mostrar as minhas dores, que eu nem tinha consciência. Gente, pra falar a verdade, tinha coisas que eu nem tinha consciência. O orgulho é tão grande, a autossuficiência é tão grande que a gente nem tem consciência. Então, eu precisei e preciso trazer a consciência para me arrepender. E peço para o Espírito Santo gerar quebrantamento do meu coração para que eu receba a adoção através do sangue de Cristo. Quando hoje eu tenho uma certidão de nascimento da Clara, no dia que eu não estava no hospital, no momento em que eu não passei por procedimento médico nenhum, e Ele me deu uma filha. Ele me deu a coroa da criação dele para mostrar que Ele é meu pai e que nem sempre Ele tem coisas ruins para mim. Na verdade, Ele não tem coisas ruins para mim e que eu posso usufruir, e que Jesus veio aqui para mostrar para mim o Pai. Por isso que a oração fala Pai Nosso. Não é nem Pai meu, por isso que a gente toda a igreja, por causa da comunhão. Pai Nosso. E a partir daquele momento, eu falei, Senhor, eu quero Pai. E a partir daquele momento que eu realmente, espiritualmente, racionalmente e mentalmente, eu me permiti ser adotada. Eu não mereço. Eu não tenho nada que eu faça que vá merecer. Mesmo que eu, na minha cabeça, faça tudo direitinho, nada que eu faça vai merecer o que Cristo fez por mim. Você é meu pai. Você não é só meu pai, você é o meu papai. O meu paizão que eu posso ir no dia triste, no dia bom, que eu posso usufruir do vento da praia, que eu não preciso toda hora me lembrar quão miserável eu sou, porque eu sou miserável. Mas onde que abunda o pecado superabunda a graça, sabe? E aí eu comecei a mudar aquele discurso de Satanás que anula a graça na mentalidade humana. E ali eu parei de só esperar, pai, mas o senhor não matou nem um bezerro pra mim? E o pai fala, mas tudo que eu tenho é seu. Eu parei de ser aquele irmão mais velho que criticava os que o Senhor ia salvo porque eu achava que eu fazia tudo direitinho. E hoje eu falo, eu tenho 4 filhos e os 4 são órfãos. Mas em nome de Jesus, os 4 vão ser adotados pelo meu pai. Que eles vão olhar pra mim e vai falar assim, minha mãe tem um papai. E minha mãe não precisa perguntar se tem arroz na despensa. Minha mãe descansa em Deus e eu posso ser humana e eu posso abraçar as minhas falhas. Porque enquanto a gente está querendo lutar e lutar e lutar para querer ser o que não é, a gente não tem tempo nem de melhorar, nem de procurar ajuda para melhorar, porque o
A autossuficiência e o orgulho não deixa. E muitas vezes eu usei a palavra de Deus para atacar os meus irmãos, para atacar a igreja do Senhor e alimentar o meu orgulho. Hoje eu sou filha, e eu sou filha de papel passado, porque foi consumado lá na cruz. Hoje eu sou filha, hoje eu peço, Pai, me conta os seus segredos. Papai, o Senhor vai me dar muito mais, né? Pai, hoje eu sonho. Antes eu falava que eu era... Sabe aquela vontade de Jesus voltar logo? Volta logo, volta logo, volta logo. E aí eu percebi que tinha alguma coisa patológica nessa vontade, que ele voltasse logo. Era como se eu falasse assim, tira minha dor, tira minha dor, tira minha dor, tira minha dor, tira minha dor. Eu nem estava preocupada com ele, em ver ele, em abraçar ele. Sabe por quê? Eu só queria resolver meu problema de tão egoísta, orgulhosa e autossuficiente. E aí, eu tive a revelação que ele habita dentro de mim. E que a criação geme esperando a manifestação. A minha manifestação como filho. A sua manifestação como filho. Você não é órfã mais. Se você crê em Cristo como seu único suficiente Salvador, você tem uma família. Você tem um pai. Você pode perdoar os seus pais biológicos, até porque eles são órfãos de outros órfãos. Só em Cristo você tem um pai. E essa palavra adoção, 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 eu nunca entendi o que era adoção. Eu nunca entendi o que era ser órfão. Então, para mim era normal ser órfão. Eu não entendia que o filho mais velho, a parábola do filho pródigo, mesmo na casa do pai, também era órfão. Eu não tinha esse entendimento. E agora, pela graça do nosso Senhor Jesus, porque é só pela graça, Ele me revelou que enquanto eu não for filha, eu irei gerar órfãos. Porque a minha carne só gera órfãos. A minha carne, ela só gera órfãos. Então, eu preciso do espírito de adoção e de clamar, Abba, Pai. Gente, é tão mais leve. É tão mais leve sair da primeira parte do Evangelho e ir para a segunda. E esperar a terceira com a motivação fácil. Tem gente que só tá lá, no pecador. Só que, deixa eu te contar, a nossa carne ela é tão corrompida, que ela fala... A primeira parte do Evangelho tem que ser pregada. A gente é miserável, eu não mereço ser filha. É através do sangue de Cristo. Só que as pessoas agora estão pregando isso para machucar as outras. As pessoas estão pregando isso para acabar com a vida das outras. E ela não consegue sair daquele ciclo. Então, qual que é o ciclo? Se eu ser um pouquinho mais justa que o outro, eu vou na igreja todo domingo. Eu pago o dízimo todo domingo. Essa pessoa não. Ela tem que ser disciplinada. E tudo bem, eu não estou falando a submissão, eu acho que a gente tem que responder. Isso faz parte da filiação. Quando você é filho, você responde, né? Você presta contas, isso aí tem que acontecer. Mas aconteceu alguma coisa que a gente só ficou na queda e não entendeu a graça. E se a gente não entende a graça, a filiação, a gente olha para a vinda do Senhor, a segunda vida, de forma deturpada. Deixa eu te falar, você pode perdoar seus pais. Você pode ter certeza que o seu problema pode sim trazer a consciência e ajudar coisas que aconteceram na sua infância, mas o seu problema não é seus pais. O seu problema é a falta do pai. E só tem um caminho, somente um caminho, somente um nome que é mediador entre homens e Deus. E esse nome é Jesus Cristo. É só Ele que vai te dar um pai de verdade. E é um processo, tá? Eu ainda me vejo falando pro meu marido como uma órfã que não tem um pai, então precisa de um marido. Então eu percebo quantas vezes eu falo, opa, eu tenho um pai. E eu preciso ser como uma criancinha, porque o reino dos céus se parece com essas criancinhas.
Eu preciso ter um pai para o meu filho olhar em mim e ter descanso. Eu preciso ter um pai para eu não acabar com meu marido. Eu preciso ter um pai para eu honrar os meus pais. Eu não consigo nada disso sem ter um pai. Sem ter um pai perfeito, um amor perfeito, um amor tão perfeito que lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo. Eu sempre achei que ele ia me castigar porque eu merecia. É como se eu estivesse engessada o tempo inteiro na queda, miserável, 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 miserável. Eu sou miserável. Mas maior que a minha miserabilidade é a graça do meu Pai em Cristo Jesus. E a partir desse momento que o Senhor revelou que a órfã era eu ainda tinha orgulho para falar, eu órfã? Eu falo do Senhor o tempo todo. O Senhor vem revelando e vem me libertando dessa orfandade satânica, miserável que o pecado fez cada um com a gente. O pecado acabou. Nós não sabemos o que é ser pai, nós não sabemos o que é ser mãe. E o que eu peço é, Pai, que os meus filhos deixem me ver correr atrás do Senhor. Deixem ver que eu seja uma filha amada, uma filha onde pode fazer a tua vontade, te obedecer por te conhecer, por caminhar com você, por na hora da multidão sair só querer ouvir a sua voz. Pai, aqui nada tem a ver com os meus pais. Eu devo honrar os meus pais e a minha mãe para ter vida longa na terra. Eles só são órfãos de outros órfãos. E eu preciso trazer a filiação para o meu íntimo, para o meu espírito. E uma forma de fazer isso, eu e o Felipe, nós entendemos que a gente precisa trazer a consciência da orfandade. A gente precisa trazer a consciência que a igreja tem órfãos lá dentro por não conhecer o Pai, por não conhecerem a graça do Senhor Jesus na cruz. E fazer com que a gente honre os nossos pais para até a geração passada olhar pra gente e falar assim, opa, eu quero o pai da minha filha. A minha filha tem um pai perfeito. A minha filha tem um pai soberano. E os meus filhos olharem pra mim e falarem assim, quem é o pai da minha mãe? Lembra que muito tempo Jacó, ele falava assim, o Senhor, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, né? Ele não conseguia reconhecer pai como Deus, como pai dele, mas como pai dos seus antepassados. Por que Jesus foi para a cruz? Ele foi para a cruz para nos salvar, tá, gente? Ele tinha soberania porque tudo foi feito por ele, para tudo é feito, é dele, por ele, para ele. Mas o que instigou os religiosos foi que ele chamou Deus de Pai. E ele ensinou que aquele tanto de gente miserável que não fazia nada certo, ele ainda ensinou a gente a chamar de Pai Nosso. Então, gente, não deixe e vá atrás da sua filiação. A adoção é um processo doloroso, porque tem que limpar a nossa sujeira. Para a gente estar mais perto do Senhor, ele tem que nos santificar. Ele tem que tirar aquilo que machuca a gente. A gente pode às vezes não entender, mas ele é um pai bom. Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E é isso que eu quero deixar para vocês. Independente de quantos anos de igreja você tem. Nós vamos muito aqui na TAV falar sobre sinais e sintomas de orfandade. E é necessário trazer a consciência que você precisa de um pai. Então eu convido vocês a nos acompanhar. E eu quero te agradecer por ser disponível. Quero te dar parabéns por tentar jogar esse orgulho de lado para ser ensinável. E que eu e meu marido trilhe essa mesma jornada de se tornar filhos do Senhor e mais parecidos com Cristo. Não por força, mas pela mente, pelo coração. Porque isso se torna leve. Gente,
Beijo, fiquem com Deus.